E a quase totalidade das pessoas se conhece muito mal, muito pouco. Quer dizer, vive como se estivesse tateando no escuro, tá certo? E, evidentemente, se apega a imagens, a fantasias que dão naquele momento uma impressão de segurança, de conhecimento e de domínio da situação. E com a experiência da vida você acaba vendo que tudo isso é uma ilusão. Nós nos conhecemos muitíssimo pouco, né? Eu até recomendo para as pessoas o livro do David McCraney, You Are Not So Smart, você não é tão esperto, onde ele vai ali mostrando, né, com elementos da psicologia contemporânea, que o quanto da nossa memória é falsificada, o quanto que a autoimagem é inventada e assim por diante. E um dos elementos, um dos capítulos, trata de uma coisa que se chama a síndrome ou o efeito Dunning-Kruger. Dunning-Kruger são dois psicólogos que observaram a seguinte coisa: quanto mais incapaz um sujeito menos capaz ele é de avaliar a sua incapacidade. E, portanto, com grande facilidade ele começa a se considerar superior a pessoas que ele nem tem a mais mínima condição de compreender. Então é o seguinte: quanto mais burro, mais deprecia os outros. Isso é normal no mundo inteiro. É claro que isso pode ser compensado ou reforçado por fatores sociológicos. No Brasil é extremamente reforçado. Então essa crise, evidentemente, ela não afeta só a alta cultura. Não afeta só a alta cultura, mas afeta profundamente a vida pessoal. Quer dizer, não é só uma crise da inteligência superior. Não, é uma crise do entendimento da vida no dia a dia. As pessoas não entendem o que está acontecendo, não entendem suas próprias vidas e, portanto, não chegam a um nível mínimo de maturidade para poder tomar decisões, entender o que se passa. O resultado é um estado permanente de exasperação emocional, onde todo mundo se sente vítima, todo mundo se sente tá ofendido o tempo todo, e todo mundo fica buscando compensações, e a vida com isso vai piorando, piorando, piorando cada vez mais. O pior é que essa imaturidade, essa exasperação emocional, hoje é muito explorada politicamente. Quer dizer, são correntes políticas que estão interessadas em fazer as pessoas se sentirem cada vez mais oprimidas, cada vez mais injustiçadas, para dizer, não, eu vou proteger vocês, eu vou defendê-los dos malvados, etc, etc. E com isso estão criando um inferno, estão transformando o ódio de todos contra todos. Só que para perceber isto e perceber qual é a raiz desse mal, a gente já precisa ter alguma maturidade, alguma experiência da vida, né? Agora, o que eu chamo de experiência da vida não é só a experiência exterior, porque pode acontecer muita coisa na vida do neguinho e ele não conseguir introjetar aquilo, não conseguir processar aquilo e tirar algum resultado, tirar algum conhecimento disso. Quer dizer, a pessoa, ela cresce, mas não amadurece. Quer dizer, a gente está cheio de crianças aí de 60, 70, 80 anos. Então, nesse panorama, você falar de amor é até um negócio utópico, porque para grande parte das pessoas o amor é apenas uma coisa, é um ideal, uma coisa idealística que elas nunca vão alcançar, porque elas não vão poder saber o que é, não vão poder vivenciar isso. Tá certo? Então, em geral, vão reduzir o amor àquela paixão momentânea. Então, em geral, o que você tem é apenas, vamos dizer, uma atração erótica, adornada com palavras, com símbolos, etc, etc. Né? Mas a gente não pode esquecer o seguinte: a atração erótica, por mais intensa que ela seja, e por mais real que ela seja, ela culmina num treco chamado orgasmo. Quer dizer, é muito rapidinho e passa, tá certo? E depois você tem um vazio, um estranhamento, um afastamento, isso é normal. É o negócio do latino, do omne animal post coitum triste. Quer dizer, todo animal depois do coito fica triste. Então, quer dizer, enquanto você está naquele processo de excitação, você vê a sua companheira de uma certa maneira. Depois que passou o orgasmo, você vê de outra. Bom, então você tem duas impressões completamente contraditórias. Tá certo? Mas o fato é o seguinte: uma impressão é causada, vamos dizer, pela excitação sexual, e a outra é causada pelo cansaço e pelo refluxo, por assim dizer, refluxo da maré. Então, mas a pessoa continua a mesma. Foi a sua impressão que mudou. Quer dizer, entre aquela impressão paradisíaca do começo e a impressão tediosa, ou às vezes até deprimente, que se segue, existe uma pessoa de verdade, que não é bem uma coisa e nem a outra, que é um mistério, uma coisa que nós não sabemos exatamente o que é. É só quando nós aprendemos a amar esta coisa misteriosa, que não depende de nós, é que nós chegamos, vamos dizer, na escala verdadeira do amor. Né? Antes disso, são só impressões, onde você está usando o outro como se fosse um personagem do seu teatrinho mental.
Eu estou vendo a pessoa de duas maneiras diferentes, eu devo estar enganado nas duas vezes. Porque, independentemente do que eu estou imaginando dela, alguma coisa ela é na realidade. E cadê esta coisa? Né? Então eu vi, ora, a gente na verdade não está se relacionando com a pessoa, está se relacionando com duas impressões subjetivas que a gente tem. Eu digo, mas por trás deve haver uma pessoa real. E eu acho que o amor começa aí. Começa quando você admite que o outro é alguém que existe independentemente de você, independentemente das impressões que você tem, independentemente do que você está sentindo, e que tem lá os seus próprios sentimentos, a sua própria vida interior, a sua própria profundidade, etc, etc. E quando você começa a se interessar por isso, é isso que eu chamei, já num estudo do texto antigo, eu chamei a contemplação amorosa. Quer dizer, você olhar o outro querendo que ele seja aquilo que ele é, sem você querer alterá-lo. Fala, não, eu quero saber quem é essa pessoa mesmo, de verdade, sem que a minha imaginação a altere, sem que a enfeite, nem a deforme, nem nada. Então você ter, vamos dizer, todo o respeito pela integridade ontológica da outra pessoa. Ela é alguém que não depende de você, não foi você que criou, não foi você que inventou. Uma pessoa pela qual você passa pela vida dela por um momento, pode ser até muitos momentos, mas ela continua independente de você, tá certo? E ninguém morre junto, né? Todo mundo morre sozinho, todo mundo nasce sozinho e morre sozinho, tá certo? Portanto, existe esse mistério do outro, entendeu? Que pensando bem, é a coisa mais maravilhosa dessa vida. Porém, como as pessoas agem muito, ligam demais para o seu impulso emocional, seja positivo, seja negativo, não chegam a pegar a apreender esta realidade do outro. Entendeu? Então é por isso também que, por exemplo, no Brasil as pessoas brigam muito. Anos atrás eu conheci um americano aqui, um homem cultíssimo, que viveu algum tempo no Brasil, e ele dizia assim, esse é um povo muito nervoso. E ele tinha razão. Quer dizer, o brasileiro fica bravo por pouca coisa, ele se sente ofendido por pouca coisa, tá certo? É claro que é um país de pessoas frustradas, né? Em uma sociedade de coitadinhos, quer dizer, o amor é uma raridade. Em geral, o que você tem são fantasias, são emoções, são desejos que simulam para a pessoa, simbolizam o amor. E de fato, alguma coisa do amor tem, são aspectos simbólicos, sinais do amor, mas não são amor efetivamente, né? Porque a paixão não é só que ela é passageira. Toda paixão traz consigo a paixão contrária, a paixão oposta. A paixão funciona como vasos comunicantes, sobe e desce. Então, por exemplo, se eu estou tremendamente apaixonado pela pessoa, eu já começo a ficar com medo de que ela não tenha uma paixão idêntica por mim. Então eu já começo uma espécie de cobrança e já existe um fundo de medo e, portanto, de ódio. Essas coisas sempre vêm junto. Então, a paixão, ela indica a possibilidade do amor, ela chama você para o amor, ela desperta, mas entre ela e o amor, o caminho é imenso. Só quando nós percebemos que a paixão é uma coisa que está dentro de nós apenas, que não diz respeito a outra pessoa, está ali a fulaninha, eu tenho uma paixão por ela, mas isso não afeta ela em nada, isso está se passando tudo dentro da minha cabeça, não é uma relação verdadeira ainda, está entendendo? Então são coisas que eu imagino. Então eu imagino que ela é maravilhosa e que seria ótimo eu ter alguma coisa com ela, e no instante seguinte eu começo a pensar, mas será que ela vai me aceitar? Será que ela vai me querer? Acho que não, ela é uma orgulhosa, uma filha da puta, horrível, eu não gosto mais dela. É assim, quem não sabe que é assim? Então, daí até o amor, o caminho é muito longo, não é muito longo. Olha, eu vou dizer quando começa o amor. O amor começa quando você entende que o outro é um mistério inabarcável. É um mistério insondável. Eu vou te dizer por que é um mistério. Se você pensar assim, pensa uma pessoa que você gosta, pensa seu marido, sua mãe, o irmão. Veja como a imagem da pessoa que aparece na sua mente é simplificada e esquemática. Você não consegue fazer uma imagem, nem uma imagem física, assim, como se fosse fotografia. Isso quer dizer que se você fica uns anos longe da pessoa, a imagem física vai apagando e se reduzindo ao mero esquema. Se você tenta pensar na pessoa, você só consegue pensar um aspecto dela de cada vez. Por exemplo, você vê
tenta visualizar a pessoa. Então você vai visualizar ela numa certa posição, com uma certa roupa, fazendo uma certa coisa. Mas ela não é só isso, ela tem uma vida inteira atrás. Você não é capaz de imaginar a vida inteira dela. Então isso quer dizer que tudo o que nós pensamos dos outros são aspectos, são fragmentos. Mas nós sabemos que existe uma pessoa de verdade por trás daquilo. A gente não se contenta com os fragmentos. Todos nós sabemos. Isso quer dizer o seguinte: o outro ser humano, nós podemos conhecê-lo, assim, na convivência real, mas nós não podemos pensá-lo. Ele não é um objeto do nosso pensamento. Está entendendo? Quer dizer que só conhecemos o outro na convivência real. Tudo que nós pensamos do outro é só pedaço, é fragmento. E se você tomar esse fragmento como se fosse a verdade, aí você está caindo na mentira. Se você não sabe que é só fragmento, isso quer dizer que o outro é uma coisa que é transcendente a nós. Ele está para além de nós, está para além do nosso pensamento, está para além do nosso alcance, e no entanto, nós o conhecemos. Ele vem para nós convivemos, e no instante que convivemos, sabemos que estamos convivendo com uma pessoa inteira. A pessoa que tem toda, vamos dizer, a densidade de uma vida inteira. Ela foi gerada, ela nasceu, ela cresceu, ela sofreu, ela passou por mais isso, mais isso. Não dá nem para contar a história inteira do outro. Não dá para contar nem a nossa, quanto mais a do outro. E quando nós tocamos a pessoa ou a vemos, nós sabemos que tudo isso está lá. Nós não confundimos a pessoa real com a imagem que aparece na nossa cabeça. Então, isso quer dizer, o Kant dizia, existem coisas que nós podemos pensar, mas não podemos saber. Eu digo ao contrário, ô cretino. Há coisas que você pode saber, mas não pode pensar. Coisas que jamais se reduzem a um conteúdo da sua consciência, porque são coisas que estão no mundo real e que só podem ser conhecidas no mundo real. E o outro ser humano é isto. Nós só podemos conhecê-lo na realidade dele, não no nosso pensamento. E por mais que você conviva com a pessoa, e por mais coisas que você saiba dela, você não esgota. Entendeu? Sempre existe uma realidade que está para além de você. E na hora que você vê isto, é que você quase se prosterna diante do mistério do outro. O que está aí é uma coisa ilimitada, uma coisa que eu não poderia inventar, uma coisa que eu não tenho capacidade de inventar, e que, no entanto, existe e fala comigo, tá certo? E tem um eu, e a gente, em certos momentos, se encontra. Então, isto é uma maravilha da existência humana. Mas poucas pessoas chegam a desfrutar disso, por quê? Porque elas se apegam nas imagens passionais, positivas ou negativas, e ficam cultuando imagens que só existem na cabeça delas. Então não chega a captar esse mistério do outro, que é a maior maravilha que tem na vida humana. Bom, é sempre que a gente tenta corrigir uma pessoa, em muitos casos nós estamos apenas tentando ajustar a realidade da pessoa a uma imagem que nós fazemos dela. Isso evidentemente nunca dá certo. Eu acho que para você começar a corrigir uma pessoa, primeiro você precisa saber o que ela realmente pode ser e o que ela realmente quer ser. E só adianta você corrigi-la em nome dessa esperança que já está dentro dela. Eu não posso forçar uma pessoa a ser o que eu quero que ela seja. Eu posso ela ser o que ela no fundo quer ser. É só isso que funciona. Agora, quando a gente vem com uma tábua de valores pronta, vem lá, etc, etc, e já quer ajustar o outro no código, tá certo? Nós já estamos trocando o concreto pelo abstrato. Eu digo, olha, você vem com o código mais maravilhoso do mundo, você vem com os 10 mandamentos, né? Daí o cara diz, isso aqui foi coisa de Deus, então a gente tem que obedecer, é um negócio sério, não é para brincadeira. E eu começo a vestir os 10 mandamentos no outro como se fosse uma camisa de força. Então você, na hora que se fez isso, você já violou os 2 primeiros mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é o seguinte, você para pensar quantas vezes você pensou coisas contra Deus. Você culpou Deus do que te acontece. Todo mundo faz isso. Enquanto a gente não parar de fazer isso, é ridículo dizer que está amando Deus. Então, o mais certo é dizer, nós estamos odiando Deus a maior parte do tempo e, ao mesmo tempo, dizendo para nós mesmos que nós deveríamos amá-lo. Então nós temos que primeiro examinar a nossa mente, a nossa formação, o nosso subconsciente, para ver quantos elementos demoníacos de revolta contra Deus existem ali dentro. E a gente removendo um por um. Aí você começa a aceitar, tá certo? O bem que Deus está te fazendo, que você não sente normalmente, porque o bem que Deus faz é a natureza das coisas.
Ele não precisa estar inventando um bem novo a cada momento. A simples existência, né, que provém dele, já é o primeiro do benefício. Eu não poderia me dar a mim mesmo a existência. Esse é o primeiro. Então, na medida que a gente começa a perceber o amor divino funcionando na nossa vida, aí nós começamos a ter um pouco de amor a Deus. Na hora que tem um pouco de amor a Deus, a gente começa a ter um pouco de amor a nós mesmos, porque toda vez que você cospe em Deus, está acertando em você mesmo. Então, nós vivemos numa espécie de sadomasoquismo permanente, né? A hora que para com esse sadomasoquismo e você começa a ter um pouco de amor a Deus, aí você tem um pouco de amor a você mesmo, e daí dá até para você amar o próximo. Quer dizer, que era uma coisa da liberdade humana, alguém me sacaneou, não foi Deus que me sacaneou, foi o seu fulano, tá certo? E a gente, como se sente vítima inerme, se acaba culpando a Deus, e isso só atrapalha a sua relação com você mesmo. Porque o fato é o seguinte, nós só nos conhecemos através de Deus, né? É só Deus que se conhece. Você está entendendo? O que é que Deus fala na Bíblia? Moisés pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou o eu sou. Isso quer dizer que Deus é um ente totalmente personalizado. Nele não existe nada de estranho a ele, como existe em nós. Nós temos elementos hereditários, culturais, educacionais, linguísticos, todos que vieram de fora e que nós fomos incorporando e que não são nós. O que é pessoal em nós é só um tiquinho. O resto é tudo impessoal. Agora, em Deus não existe isso. Não tem nada de estranho. Em Deus não existe nada de estranho ao próprio Deus. Então, ele é um eu na plenitude do termo. E nós só somos um eu, por assim dizer, por procuração. Eu falo, eu sou assim, assim, assim. Bom, mas e tem lá o meu subconsciente, que eu não conheço. Tem a minha herança genética de milênios, que eu também não conheço. Tem tendências que estão lá no meu subconsciente que eu não conheço. Tem hábitos que eu adquiri que eu já nem lembro mais. Tem ideias que vieram de fora que eu incorporei e disse que são minhas, mas eu nem sei de onde saíram. Então, nós somos muito imperfeitamente personalizados. E esta é a nossa dificuldade para amar as outras pessoas. Porque nós tendemos a ver as pessoas também por estes mesmos esquemas substitutivos. Quer dizer, na falta, vamos dizer, de um eu forte, consciente, né, mais personalizado, nós criamos, então, imagens, cacuetes, opiniões, etc, etc. E é isso, através desta máquina infernal, que nós vemos os outros. Então, os outros se transformam em instrumentos do nosso prazer e da nossa dor. Mas esta é uma função acidental, não está na natureza deles. A gente não sabe qual é a natureza deles. Quer dizer, por trás do prazer e da dor que as pessoas nos causam, existe a realidade da pessoa, como ela é mesma. Você está entendendo? E é isso que nós devemos tentar conhecer e nos relacionar com ela. É por isso que eu digo para as pessoas, sempre recomendo, tudo que você disser, diga de coração na mão. Você tem que estar o mais inteiro que você possa. Nós não conseguimos ser inteiros, jamais. Porque sempre tem o resíduo impessoal que está em nós. Mas o mais que nós pudermos. Por que isso é difícil? Porque as pessoas, elas têm medo da vida. Todo mundo tem medo da vida porque tem medo da morte, né? Então, começa já desde pequeno a se apegar em símbolos protetivos. São talismãs. Um talismã é a profissão. Você veste uma identidade profissional e você fala como um membro daquela profissão. E você se sente protegido por trás daquilo. Você veste lá seu uniforme, sua farda, seu guarda-pó, e você adota a linguagem daquela profissão e você se sente mais protegido ali. Só que isso aí só vai impedir o seu contato com você mesmo. Quando ele faz um pecado, a gente tem que se arrepender como uma pessoa adulta. A pessoa adulta não fica se descabelando porque fez um pecado, meu Deus do céu. Você não vai lá chegar e falar, ah, Deus, eu sou filho da puta. Coisa mais ridícula, pô. Você tem que falar uma coisa séria, rápido, né? A própria igreja ensina que na confissão você tem que ser sumário, rápido, tá certo? E genérico, e tentar passar por cima daquilo o mais rápido possível, e não ficar, não confundir o arrependimento com o remorso. O que é remorso? Remorso significa remorder-se. O nego se morde e depois volta a morder no mesmo lugar e fica fazendo sofrer. E achando que Deus está gostando disso e que vai achar lindo. Quando na verdade isso é uma palhaçada demoníaca. Então, quer dizer, o sentimento jamais é um bom guia para a nossa conduta. O sentimento não nos diz o que está acontecendo.
Ele só diz como nós estamos, é como se fosse um termômetro de nós mesmos. É tudo subjetivo, o sentimento é a coisa mais subjetiva que existe. Então a gente tem que furar a barreira do sentimento e entrar num negócio que se chama percepção. A percepção é a abertura do neguinho para o que está realmente acontecendo, para o que o outro realmente é. Por exemplo, você ter o interesse em saber o que o outro está sentindo. Realmente, só na hora que você abre para isto é que você descobre que existe uma outra dimensão que chama o amor. Antes disso não é amor. Antes disso é só compensação psicológica. Claro que essas compensações são legítimas também, nós precisamos delas, todo mundo é fraco. Mas eu acho uma pena, as pessoas estão perdendo a oportunidade de ter acesso à única dimensão que é verdadeiramente humana. Porque o resto, as paixões, o medo, os bichos também têm, o orangotango também tem. Por isso que o orangotango não tem medo. Né? Você chega lá no meio de um bando de orangotango, dá um grito, uns orangotangos saem correndo, outros vêm para matar você. O grito foi o mesmo, eles ouviram o mesmo grito. Por que é diferente? Cada um está sentindo diferente. Então, a mesma variação de sentimento tem entre os animais. Agora, esta dimensão, vamos dizer, da objetividade, do conhecimento efetivo do outro, isto só o ser humano tem. Só o ser humano sabe que não conhece o seu próximo. E que sabe que o próximo tem dentro de si uma dimensão infinita e inabarcável. E que, no entanto, é justamente nesta dimensão que nós convivemos efetivamente. Onde há uma convivência real, tá certo? Então, são duas pessoas inteiras que estão convivendo, não são só dois recortes subjetivos. Então, por exemplo, se você tem saudade de uma pessoa que está ausente, você se contenta em ter um recorte subjetivo dela só para você? Uma recordação, uma fotografia? Não, você quer a pessoa real. E se vier só a pessoa fisicamente? A pessoa está lá morta, eu trago o cadáver e falo, você está com saudade do fulano, está aqui. Serve? Não serve. Né? Então você quer uma pessoa inteira, com todas as possibilidades que ela tem, e uma pessoa viva e presente. Só que para você ter a pessoa viva e presente, a primeira coisa é não confundi-la com as imagens que você tem dela. E está sempre aberto, e ter isso aqui chama o verdadeiro respeito. O que quer dizer respeito? Respiciere, quer dizer olhar de novo, e olhar de novo, e olhar de novo, em vez de ficar pensando. Você ser receptivo àquilo que vem da pessoa, e não ao que você pensa dela. Então, para a gente chegar nisso, é preciso ter vivido o suficiente para daí, por exemplo, você querer viver a vida real. Você não querer mais sonho. Mas quando você vai dormir, tem um filósofo francês chamado Alain, ele dizia, ninguém conseguiria dormir se não acreditasse que todos os problemas podem ficar para amanhã. Então, todo dia nós dormimos, quer dizer, nós vamos dormir, nós não vamos cuidar do universo. Enquanto isso, o universo estará à sua própria mercê e vai continuar funcionando tudo normalmente, sem a sua contribuição. Isto é uma maravilha. Agora, hoje em dia, todo garoto de 15 anos acha que eu vou construir um mundo melhor. Mas não vai construir um mundo melhor coisíssima nenhuma, tu vai piorar tudo, com esse desejo de poder, essa onipotência idiota, tá? Quer dizer, o mundo seria muito melhor se não tivesse tanta gente querendo melhorá-lo. Não, porque o amor é o próprio Deus, e como diz o apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. O amor não é um objeto do nosso conhecimento. É a atmosfera na qual existimos e que só pode ser conhecido por participação, não por uma imagem que você forma na sua cabeça. Por exemplo, quando eu vejo um objeto, está aqui, isso aqui é um objeto, é um copo cheio de café. Este é um objeto que está colocado para um sujeito. Mas o amor, assim como Deus e o universo, não é um objeto que esteja diante de mim. Se eu o concebo como objeto, eu falsifiquei tudo. Ele não é um objeto, ele não está diante de mim, eu é que estou dentro dele. Aquilo que nos abrange só pode ser conhecido por participação consciente, quer dizer, você tomar cada vez mais consciência da sua participação nessa outra dimensão que te transcende, em vez de querer dominá-la intelectualmente, que é impossível. O amor de uma só pessoa já é uma coisa que te transcende, tá entendendo? E que só pode ser conhecido por participação. Nós não podemos dominar essa situação mentalmente, não é possível isso. Quer dizer, que o amor divino é aquilo que te abrange, te contém, te criou, tá certo? Te mantém, tá certo? E você vivenciar isso como realidade e saber que os outros também estão dentro disso. Esta imensa criatividade humana, que não criou a si mesma, ela tem uma fonte que é uma criatividade eterna, infinita. E é dentro dessa criatividade que nós estamos. Então, nós estamos aqui no mundo, não é para moldar o mundo à nossa imagem e semelhança.
Nós estamos em primeiro lugar para aprender o que ele é. Olha o tamanho desse negócio, já olhou para cima? Já viu quantas estrelas tem aí, galáxias, etc, etc? Nós não conhecemos um bilionésimo disso aí. E o pessoal já quer mudar o mundo. Fala, mas você não sabe o que é o mundo, meu Deus do céu. Você quer mudar um treco que você não sabe o que é. Desde o início, nós temos que reconhecer isso. O universo é maior que nós. E nós estamos aqui para aprender como ele é. E dentro desse universo existe o ser mais misterioso de todos, que é o outro ser humano. Que nós não sabemos como ele é. E pior, nem temos a curiosidade de saber, já queremos moldá-lo desde o início, de acordo com as nossas necessidades. E daí dá tudo errado, evidentemente. Quer dizer, tudo isso aí é um esforço de poder absolutamente utópico. A hora que você começa a perceber o mistério do outro, e você vê a infinidade que tem dentro do cara, que é absolutamente da pessoa, que é absolutamente inabarcável, você entende que aquilo tem uma dimensão eterna. Então o que você está amando na pessoa é a eternidade dela. Você não sabe se ela vai para o céu, vai para o inferno, não estou falando de religião, estou falando de uma experiência real. A experiência real de você perceber que o outro é infinito. Como é que nós podemos ser infinitos já em vida, quer dizer, inabarcáveis, se não tivéssemos uma dimensão de eternidade? Seria impossível. Se existe a imortalidade da alma, uma única alma imortal humana, destinada a viver por toda a eternidade, ela vai durar mais do que toda a história terrestre do gênero humano. E essa história inteira será apenas um capítulo da vida dela. E ela vai olhar tudo no conjunto como num relance. Isso quer dizer que todos os enigmas que os historiadores estão tentando aqui resolver que nem os loucos, rachando o crânio, para o indivíduo que está na imortalidade é uma moleza. Ele vai entender tudo isso de uma vez. Você está entendendo? Não será um grande problema para a alma imortal entender a história humana. Porque a história humana teve um começo, vai ter um fim. A história terrestre humana vai ter um começo, vai ter um fim. Mas a alma imortal só tem um começo e não tem fim. Quando você começa a ver esta imortalidade agindo na pessoa, e você entende a preciosidade que é aquilo, e você entende que existe um certo risco, não da pessoa morrer, mas de passar a segunda morte, quer dizer, ser condenado, ir para o inferno, tá certo? Não poder desfrutar da eternidade na sua plenitude, você morre de dó. E você pede a Deus que isso não aconteça. Você pede, por favor, preserve esta pessoa para sempre. E isto é o que Santo Tomás de Aquino dizia que era o amor. É uma coisa tão simples. O amor é o desejo de eternidade do ser amado. Isto é uma coisa de uma intensidade e de uma maravilha, de uma luminosidade. Quer dizer, que excitação sexual perto disso é coisa de criança. Claro que todos nós a temos, tá certo? Porém, a excitação sexual pode ser usada para despertar isto que está para além. E pode ser usada para se esgotar em si mesmo. Você tem ali o orgasmo e depois olha a mulher e fala, pô, mas ela não é tão bonita assim, pensando bem, é uma pentelha, o que eu estou fazendo aqui? É que em geral as pessoas vão dizer, quando elas usam a palavra amor, elas estão querendo dizer aspectos do amor. Eu digo, olha, o amor não pode ser definido porque ele é a nossa condição existencial, é dentro dele que nós vivemos. Se nós estivéssemos vivendo dentro do ódio divino, nós já não existiríamos há muito tempo, você entendeu? Então, quer dizer, o amor divino ele nos cerca 24 horas por dia, o tempo todo, ele nos mantém na existência, ele é a condição da existência e ele é a nossa constituição. Se você aparece numa relação, né, e aí serve todo tipo de relação marido e mulher, relação mãe e filho, se você aparece nessa relação como uma porta ou com uma espada na mão, o outro, o que está do outro lado, simplesmente não vai se comunicar contigo, não vai falar, vai se esconder. Então você já perdeu uma parte importante do que é a relação entre humanos. O outro, de algum modo, se fecha, se enquista, vira um cisto, e perde algo dessa sua característica de pessoa e começa a ganhar algo de uma característica de objeto, ou seja, ele não tem ali mais, né, uma certa afinidade, uma familiaridade para comunicar o seu mundo interior, porque você apareceu na relação, sei lá, com uma espada fechando o outro, né, com um juízo. Então, as pessoas que são muito críticas, né, que estão sempre julgando os outros, reclamando de tudo, elas, né, o que acontece? Quando elas aparecem no ambiente, os outros de algum modo se fecham, os outros de algum modo não se colocam, os outros de algum modo não se revelam com a plenitude daquilo que é de ser pessoa. Então, a natureza da relação, ela passa a ser perversa, a natureza da relação ela passa a ser anômala,
você aparece no outro, na vida do outro, não tirando dele, não para tirar dele o que ele tem de mais pessoal, o que ele tem de mais humano, mas você aparece na vida do outro, lidando com o outro como se ele fosse um objeto. Né? Lidando como se ele fosse um objeto. Como é que você lida com um objeto? O objeto serve para algo. O objeto ele serve para cumprir uma função na minha vida. Para que essa caneca serve? Eu jamais perguntei para essa caneca se ela, né, aceitaria receber a água que eu jogo dentro dela. Isso seria uma loucura. Né? Eu nunca fiz isso com essa caneca e nunca faria isso com essa caneca. Por quê? Porque a natureza de objeto, a natureza de coisa, ela está aqui só para me servir. Numa relação com pessoa, é precisamente o inverso. Na relação com pessoa, né, a gente tem que aparecer na vida dos outros, a gente quer de fato entabular, estabelecer uma relação pessoal, a gente tem que aparecer na vida dos outros sempre levando em consideração isso que a gente chama de mundo interior. O outro tem um mundo interior que de algum modo precisa ser comunicado, que de algum modo precisa ser posto ali na relação. Se a gente aparece, né? Se a gente aparece na vida do outro fechando esse universo, ou que a gente julga demais, ou que a gente está desatento demais, a gente objetualizou outra pessoa. A pessoa, dito de outro modo, ela não aparece para a gente como pessoa. E a nossa capacidade de amar diminui para burro. Então, um daqueles elementos lá, né, do Viktor Frankl, amar a uma pessoa, como um elemento fundamental para você entrar dentro do sentido da sua vida, para você descobrir o sentido da sua vida, para você, de algo dito de outro modo, para você encontrar a felicidade nesse mundo, a felicidade possível nesse mundo, precisa disso. Precisa desse exercício da atenção. Precisa desse exercício de você olhar para outra pessoa e querer tirar dali o seu universo interior. Precisa você olhar para outra pessoa, entender que lá dentro tem um mundo interior que precisa ser de algum modo revelado. Se a gente entra nas relações humanas, quando eu falo relações humanas, preste atenção, não estou falando de relação abstrata, não. Estou falando da relação com o teu marido, com o teu noivo, com o teu filho, com o teu namorado, com a tua namorada, com a tua sogra. Se a gente entra numa relação, né, de costas, se a gente entra numa relação já sabendo o que vai falar e o que quer ouvir, a gente está lidando com a pessoa como o quê? Como um objeto, né? Eu entro na relação com o lápis já sabendo como é que eu vou usar e como é que eu vou descartar esse lápis, né? Se eu entro num jantar de família com a boa disposição, né, de ouvir a pessoa, de perguntar, de comunicar com simplicidade o que vai no meu peito, né? Se eu entro numa relação, né, uma relação dessa de jantar, fechado, cheio de coisa na minha cabeça, só querendo contar ali as coisas, o que acham de mim, quem que eu sou, não sei o que, ou pelo contrário, as tristezas, né? Sem ouvir o outro, sem esse elemento de pausa, de calma, né? Para você entrar na relação propriamente humana, eu vou te dizer, você está no caminho da infelicidade, você está vivendo à margem do sentido da tua vida, porque um dos elementos fundamentais do sentido da vida, segundo o Viktor Frankl, e que eu, de fato, compartilho a ideia dele, é você amar uma pessoa. Ora, como amar pessoa? Como você vai amar alguém se você não tem a capacidade propriamente humana de tocar no universo interior, de tocar nesse mundo interior da pessoa? Você não vai amar uma pessoa. Você, no máximo, vai conseguir amar um objeto. E amar um objeto é sempre inferior a amar uma pessoa, porque objetos são substituíveis. Se quebrou a caneca, eu mando fazer outra, porra. Né? Acabou a caneca, eu mando fazer outra. Agora, veja bem, imagina se a minha irmã é única, tá aqui na minha frente, só tem ela. Né? Ela tem um elemento de pessoalidade que não é intercambiável. Ela é só ela. E o universo interior dela, então, puta, é só ela. Ou seja, a personalidade dela é só dela. A gente sempre fica mais infeliz, para pensar, quando a gente está fechado, quando a gente está enquistado. Ou seja, quando a gente perdeu propriamente essa capacidade humana. Isso é sempre assim. É sempre assim. Né? Então, exercício para isso. Como é que a gente se livra disso? Como é que a gente, né, começa a se inscrever propriamente nesse mundo humano? Ora, recrutando ali a tua força humana. Bem, uma delas é você olhar no olho do outro. Uma delas é você comunicar com calma o que está dentro do teu peito. É você ouvir o que a pessoa tem para te contar, você querer revelar, você querer descobrir o que vai por dentro da outra pessoa. Um exercício, né? Se você tem filho, convive com criança, sei lá, né? Você olhar para aquela criança ali, ficar um tempo olhando mesmo para aquela criança e entender a maravilha que é esse revelar da personalidade, a criança descobrindo o mundo, a criança tateando o universo. É uma das grandes explicações para a infelicidade generalizada do nosso tempo.
É uma das grandes explicações para essa ansiedade generalizada, para a depressão generalizada do nosso tempo. Olhar, né, a vida humana de desconhecidos é muito importante, né? Se a gente esquece essa função possível da alma humana, que é olhar, né, por um tempo para um outro ser humano, né, e se impactar com aquela força, com aquela energia da vida, a gente perde essa capacidade de amar. A gente nem sabe o que é a capacidade de amar, no final de contas. A gente perde essa capacidade de ser humano, né? Então, olha, a partir de hoje, vamos tentar, né? Eu sei que é difícil. Por que é difícil? Porque toda hora a gente é convocado a lidar apenas com objetos. Veja, a própria relação humana, ela é objetualizada de certa forma. Se eu estaciono meu carro ali na rua, né, e chega o flanelinha me cobrando R$2, tipo, veja, eu estabeleço com ele uma função, uma relação muito funcional, não é uma relação propriamente humana. Ele vai guardar meu carro, mas bem, se eu botasse o meu carro dentro de uma caixa, estaria guardado também, você tá entendendo? Não é propriamente humana essa relação, mas que triste isso. Mas que tristeza, porque passou um ser humano na minha frente e eu deixei escapar ali essa preciosidade da vida humana. Eu tratei aquele flanelinha como uma cancela, né? Eu tratei aquele flanelinha como uma caixa, eu tratei aquele flanelinha ali de modo qualquer, como eu trato um objeto qualquer. Porra, que tristeza, você tá entendendo? Que tristeza, né? A gente todo dia tem que se sentir de algum modo, tem que se ressentir de algum modo, falar, puta merda, eu tô amputando a maravilha do ser humano, porque eu tô olhando para as pessoas e não tô nem vendo outra pessoa na minha frente, né? Ou seja, o grande drama, a grande catástrofe que são os elevadores, né? O elevador do nosso tempo é uma das grandes catástrofes. A capacidade que eu tenho de entrar no elevador e sequer dirigir meu olho para aquela pessoa que está dentro do elevador também, e às vezes subir 2, 3, 4 andares e nem sequer ser impactado por uma outra pessoa que está do meu lado. Que catástrofe, que tragédia. Você entende isso que eu estou falando? É uma tragédia. E bem, não tem remédio para isso. Você vai fazer o quê também? Né? O que você vai fazer? Vai igual um idiota? Por favor, eu quero ser humano, deixa eu conversar com você. Não tem conversa. Como é que você vai conversar com a pessoa em 5 segundos? Não tem papo mesmo. Você tá entendendo? Não tem remédio para isso. É o que é. Você vai entrar no elevador e pronto. Você não fala com a pessoa mesmo. Vai falar o quê? Vai falar do tempo. Tá chovendo, não tá chovendo. Bem, esse tá chovendo, não tá chovendo que todos nós reclamamos, é um dos movimentos do coração humano. Falar, pelo amor de Deus, tem um ser humano aqui do meu lado. Nem que eu fale do tempo, é alguma coisa que eu estou falando. Bem, o tempo pelo menos afeta todos nós, né? Nós dois estamos inscritos na chuva que vai aparecer ali fora, ou nesse calor infernal que vai fazer. Bem, falar do tempo, por mais inadequado que seja, é uma demanda desse coração humano. Já, porra, tem uma pessoa do meu lado, não tem um poste, não tem um cone. Agora, não tem remédio para isso mesmo. A gente está numa comunidade, num tempo, onde a gente é convocado a todo instante a despersonalizar as pessoas. Todos nós, eu, você, todos nós fazemos isso o tempo todo, né? Se você é um sujeito, por exemplo, que tem vida espiritual, uma forma muito adequada é rezar por aquela pessoa que está ao teu lado, né? Ora por ela rapidinho. Bem, eu não posso, na concretude da relação, né? Assim, na prática, eu não posso falar com ela, mas eu posso abordá-lo como um ser humano, né? De algum modo, se eu oro pela pessoa, se eu rezo pela pessoa, se eu toco a transcendência da outra pessoa através da prece, bem, eu nunca faço isso com a minha caneca. Imagina que coisa extraordinária seria se eu rezasse, se eu fizesse uma prece, orasse por essa caneca. Eu jamais faz isso por objetos, né? Raro a gente fazer isso por objetos, né? Raro. A pessoa aqui, comentar, um elogio é legal também, é muito bom. Às vezes, essa é uma coisa que eu faço, às vezes eu faço isso, às vezes eu olho pra pessoa e falo, porra, chapéu bonito, né? Que óculos bonito. Você fala, é uma coisa, bem, o fato dela estar usando aquele óculos significa que ela escolheu, então você valorizou um elemento humano daquela pessoa, você entende? A gente não pode se desensibilizar, cada um aqui vai ter que descobrir o seu caminho, né? A gente vai ter que começar a colocar elementos de pessoalidade nas nossas relações, olhar no olho, fazer uma prece, saudar o anjo da guarda, elogiar a pessoa. A gente vai de algum modo notando que essas pequenas ações que não são estranhas absolutamente, não tem nada estranho aqui que eu estou propondo, né? Vão dando pra gente uma certa densidade de vida. Vão dando pra gente uma certa, o coração aumenta. A gente vai tendo uma capacidade de ser mais feliz, inclusive, de amar mais.
Aqui está o ponto central. Às vezes a gente já quer chegar falando de amor, 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 né? Amor é sacrificar para o outro. Isso aí tudo é verdade. É querer o bem do outro enquanto o outro. São todas definições verdadeiras de amor. Tudo isso é amor mesmo. Agora, você não sabe nem que tem um outro na tua frente, né? Não tem uma pessoa na tua frente, você não vai sacrificar jamais por ela. Você não vai nunca querer o bem dela enquanto ela, porque não tem só uma caneca na tua frente, tem só um lápis na tua frente. Então, aparece uma fraqueza na capacidade de amar. Logo, aparece uma fraqueza nos relacionamentos. Logo, o sentido da tua vida se esmaece, se some, e a infelicidade, a angústia começa a aparecer. Muito do homem moderno, ele acaba recorrendo, como a vida dele ele tem muito pouco sentido. A maioria das pessoas, se você perguntar numa roda, assim, as pessoas perguntam, olha, qual é o sentido da sua vida? Né? O que você vai fazer da vida? Por que você vai fazer tal coisa? Em geral, a maioria das pessoas não sabe responder. Simplesmente a pessoa não sabe, ela vira para você e fala, olha, eu não faço a menor ideia. Há um vazio da personalidade, um vazio de sentido. Mas é porque o homem moderno, como ele não sente muita coisa, ele não sabe quem ele é, não tem personalidade, né? Então, o homem moderno, não é que todas as pessoas sejam assim, a gente só está falando que é uma tendência, né? Que hoje em dia a gente percebe. Como muitas pessoas não sabem quem são, ela precisa de alguma coisa que faça ela se sentir viva, né? É uma falta de personalidade das pessoas, né? A pessoa é uma certa insegura, tanto que pessoas que têm um projeto de vida mais definido, que tem rumos mais definidos na vida, que tem uma personalidade mais definida, que estão amadurecidas, a tendência é elas serem menos obcecadas pelo sexo, né? Essa tendência é maior, pessoas mais seguras da vida. Uma coisa da revolução sexual é que há uma má compreensão do que seja, né, o amor. Existe uma certa perda, né, do sentido do que é amor. O amor ele tem gradações. Então, ligações mais profundas de amor são mais plenas. Então, por exemplo, a amizade, ela é uma forma de amor mais profunda do que o bom dia. Só oi, bom dia, tchau. O casamento é mais profundo ainda que a amizade. A relação, né, de familiar também é mais profunda que a amizade ainda. E a relação, aí obviamente se considerar uma perspectiva cristã e tal, a relação de Deus com o homem é a mais profunda de todas. Então é numa medida que é até incompreensível. Então é mais profunda. E as outras, do ponto de vista cristão, as outras todas nascem dessa primordial, né, desse amor primordial. Mas enfim, quanto mais profundo a forma de amor, mais verdadeira ela é. Então é um amor pleno. Então, por exemplo, quando no prostíbulo, aquilo ali não tem, naquele ato do prostíbulo não há amor verdadeiro. Pode até ter uma medida muito pequena, mas é muito pouco. O amor pleno é muito mais um matrimônio nesse sentido do que um prostíbulo. Por quê? Porque o sujeito que ele sai com uma mulher uma noite só, ele não liga de verdade para a mulher, porque ele vai sair e sai com outra depois. Então ele não tem nenhuma ligação que faça o quê? Com que ele se sacrifique pela pessoa. Porque a partir do momento que a gente entende, quanto mais profundo o pacto e maior a entrega, então quanto mais profundo o pacto, maior o amor, então quanto maior a entrega, maior o amor. Se a pessoa não faz nenhum sacrifício por ninguém, não tem como ela viver esse amor mais pleno, porque sem sacrifício algum não tem como ter matrimônio, não tem como ter família, não tem como ter amizade, não tem como ter nada, porque todas essas formas de amor, elas demandam sacrifício. Então elas demandam uma entrega. Um sujeito que saísse com várias mulheres, ele no fundo não amaria nenhuma. Mesmo que tivesse várias, ele não amaria nenhuma, porque ele não conseguiria se entregar plenamente para nenhuma delas. Ele não conseguiria, o fato dele estar preso em uma mulher, da liberdade para ele cada vez mais crescer naquele amor. Porque a intimidade dos esposos é plena, eles dividem tudo. Quando há essa relação, então o que é próprio da relação da mulher? Essa entrega plena, a criação, o ato sexual que é um ato de união e de procriação. Então ele traz os filhos, porque seria absurdo a gente abstrair um dos elementos do ato sexual em detrimento dos outros. Por exemplo, se você falasse o ato sexual, a pessoa não pode obter prazer com ele.
seria contraditório, porque o elemento faz parte da própria natureza da coisa. Agora, se falasse assim também, o ato sexual não pode ocasionar a criação de uma criança. Então a pessoa fez a mesma coisa do que no outro caso, só que ela abstraiu a parte que ela própria não queria. Porque quando há um ato sexual fechado para a criação de novas crianças, o que acontece? Você fala, eu te amo. Poxa, você me ama, então você teria um filho comigo? Ah, não, isso daí não. Você me ama, então você fica comigo para sempre. Não, até aí eu não amo. Então essa forma de amor, ela é parcial. Ela é um amor que não é o amor pleno. É um amor totalmente parcial, totalmente cortado. E como é cortado, ele sempre vai ter algo faltando. Tudo que é totalmente parcial, a pessoa vai sempre se sentir infeliz e sentir que tem algo faltando. E aí que está o grande negócio, porque se não for incondicional, amor condicional é contrato, não é amor. Então é aquela coisa assim, que o matrimônio hoje em dia é tratado dessa maneira, é condicional. Não, eu te amo se você fizer X, Y, Z. Então isso obviamente salta aos olhos que não é amor pleno. O contrato ele nunca vai ser isso, porque não é essa entrega imparcial. Isso daí é o quê? Não é um sacrifício, não é uma união perfeita. Isso daí é uma coisa assim, me dá isso que eu te dou isso. É uma troca, é um comércio. Os medievais até falavam, né, que existiam alegrias que causavam uma tristeza no dia seguinte. Existem alegrias perenes, que são da sua vida inteira, e existem alegrias que são passageiras. Essas alegrias que são passageiras não conseguem preencher a pessoa, ela se sente vazia. Então, por exemplo, ela enche a cara. Primeiro que ela não consegue desenvolver outras alegrias que podiam ser maiores. Por exemplo, qual alegria é maior? De você ganhar um jogo ou você ganhar um campeonato inteiro? A alegria do jogo é menor do que a do campeonato. É o óbvio. Só que para você ganhar um campeonato, você precisa ter muito mais habilidade, virtude, do que para ganhar o jogo específico. Então o que acontece? Alegrias que são menores, você não precisa ter muita virtude para elas. O título é mais importante do que o jogo. Então a mesma coisa, alegrias que são maiores demandam esforço maior. Quando eles não são ordenados e buscam a virtude, aquela alegria específica que ele está buscando, ela é muito reduzida perto da que poderia encontrar. Então, do jeito que está toda hora enchendo a cara, ele não consegue, por exemplo, conseguir um bom emprego para conseguir uma condição de vida melhor, ou ele não consegue, do jeito que é totalmente preguiçoso, não consegue fazer isso. Então, a felicidade, ela demanda virtude. E essa virtude, vamos supor que o sujeito se fechasse nele próprio. Não tem nenhuma pessoa que se meditar, ela vai ver que ela própria não satisfaz a si própria. Não tem como. Pessoa sozinha, vamos supor que você se trancasse num baú, entrasse, cavasse, se jogasse lá dentro do baú, não sei como, mas fizesse isso, e se trancasse. Poxa, agora eu sou feliz. Agora não tem mais nenhuma dessas pessoas que me atrapalham. Agora eu vou ficar aqui, é o Gollum, né? Aquela figura que se fecha na gruta e fica lá, agora eu tô feliz e tal. Quer dizer, salta aos olhos que uma pessoa assim não é feliz. A pessoa não está feliz, obviamente, fazendo isso. Ela está assim, provavelmente ela está depressiva, na verdade. Porque o ser humano, por si só, ele nunca se satisfaz. Ele sempre precisa de uma outra pessoa. E essa outra pessoa, veja, porque o objeto... Então vamos supor que você se trancasse no baú junto com um anel. Aquele anel te faria feliz? Não faria. Vamos supor que você se trancasse dentro do baú com uma mesa, ou com qualquer objeto que fosse, pudesse ser até sexual. Ele não te faria feliz, porque aquele objeto, ele podia até te ocasionar um prazer momentâneo, alguma coisa assim. Tal. Eu adoro anel, então o cara pega o anel ali, abraça e fala, isso aqui eu amo. Mas com o tempo, a passagem do tempo vai vendo que aquilo ali não está realizando nada, não está preenchendo nada. Então o objeto sozinho, ele nunca consegue realizar a pessoa. É por isso que quando a mulher é tratada como objeto, ela nunca realiza a pessoa. Porque nenhum objeto realiza a pessoa. Essa mesa não realiza ninguém, o anel não realiza ninguém. Agora, outra pessoa, e aí, enfim, por que é assim? Aí precisa de uma meditação um pouco mais profunda, mas sobre a natureza humana. Mas, fundamentalmente, só em outros, só fora de si próprio, então, em outras pessoas e não objetos. Porque o objeto você está lidando com você mesmo, você está só eu e meus objetos. O Bilbo, que no começo do Hobbit está lá cheio das colheres e o negócio.
e claramente não está feliz, né? E tem a contraparte ali, que é o dragão, sentado em cima de um tesouro que ele não usa nada daquele tesouro e não serve para nada, ele não sabe nem o que fazer com aquilo, ele só senta em cima e fica deitado. Então esses objetos só com uma pessoa não realizam. Agora, quando a outra pessoa, a pessoa já sente algo diferente, quando tem uma família, quando tem uma mãe, um pai, um irmão, qualquer outra pessoa, a sensação é distinta. Então, essa entrega, esse sacrifício, é aí que ele é pleno, quando você tem outra pessoa. Então, para ter... E essa pessoa, ela o quê? Enquanto pessoa. O que significa? Enquanto pessoa com seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas tendências, com os seus defeitos. Isso é importante, porque um problema que as pessoas têm de não querer compromisso é que elas não querem casar com os defeitos das pessoas. Mas é a única maneira de você lidar com qualquer outra pessoa enquanto pessoa e não como um comerciante, né? É o cara que eu troco açúcar com ele. Ou enquanto contrato público, né? O cara que você é um cidadão dotado de direitos, jovem cidadão, né? Que toca no metrô. Então você é um cidadão dotado de direitos que tem obrigações e deveres. Quer dizer, isso não realiza ninguém na humanidade. Eu conheço algumas meninas que são menos bonitas do que outras e que meus amigos gostam mais dessas do que das outras. Por quê? Porque eles têm uma visão moral. Agora, o homem moral realmente é esse daí, como ele não tem... Ele está muito confuso, e para ele quanto mais bonito é melhor e ponto. E também se não falar nada, melhor ainda. Porque ele não... mas também, ao mesmo tempo que ele pensa assim, é totalmente substituível, porque ele pensa, não, mas se eu achar outra mais bonita, tchau para essa. Então é totalmente descartável, não está nem aí para quem é a pessoa. Então o homem que não tem formação moral pensa assim. O homem que tem uma formação moral, a tendência é óbvio que valoriza a beleza também. Todo mundo valoriza a beleza, é óbvio isso também. Mas a tendência é que às vezes ele vai considerar a beleza menos importante perto de quem é a pessoa de fato. Então quando a pessoa tem uma formação moral mais profunda, ela enxerga dessa maneira. Então ela conversa com a pessoa e fala, essa mulher é uma mulher que eu me casaria. Por exemplo, o homem que, por que não divórcio? Porque, de novo, o divórcio que é o mesmo problema, porque se você entra no matrimônio e você já está considerando a possibilidade que você vai cair fora, aquele pacto no fundo, ele já não tinha o peso do amor verdadeiro, porque você já está falando, vira um contrato. A ideia do matrimônio ser contrato e do divórcio não inteiramente ligadas, são duas coisas que andam juntas, ser apenas um contrato, né? Porque você faz aquele contrato com a pessoa e fala assim, no dia que você fizer tal coisa que eu não quero, não tem perdão, não tem nada disso, eu caio fora. Então não é uma entrega verdadeira. E qual é a diferença fundamental entre o homem e o animal, né? Porque a pessoa fala, mas eu sou um animal, no fundo, eu não sou gente, eu sou um bicho. Então eu faço sexo porque eu sou um animal igual aos outros e eu tenho libido e aí eu sigo esse libido. A diferença fundamental do homem e do animal é que o animal, quando ele... o Fernando agora lembrou da aula de filosofia escolástica, né? Que é quando o animal ele tem um impulso, ele vê um estímulo externo que causa um efeito nele, que pode ser maior ou menor de acordo com as disposições que ele tem. E aí ele tem uma paixão sobre aquilo, pode ser de repulsa, de atração. Ele executa, ele parte para seguir o que é o instinto, né? Ele age segundo esse impulso que nasceu. Ele vai lá e age. Então ele viu o objeto, por exemplo, um bife, teve a paixão, olhou, foi lá e correu para pegar o bife. Então ele sente um impulso, um instinto. O homem, ele vê o objeto, tem as tendências, pode ser maior ou menor, então alguns homens gostam mais de uma coisa, de outra, tem uma tendência maior, sente um impulso, certo? Sente a tendência, né? Tem aquela tendência e tal, tem aquela paixão, que é essa tendência, e ele pode escolher agir ou não segundo essa tendência. O homem consegue fazer isso, porque ele consegue deliberar e falar, não, eu não vou seguir essa tendência. Então ele vai lá e fala, você vai comer esse bife? Não, eu não vou. Não vou, porque eu quero emagrecer, porque eu não quero comer esse bife porque eu não quero gastar dinheiro. Então o homem, ele delibera, ele raciocina, e aí ele fala, não, isso daí eu não vou seguir. Então esse impulso eu não vou seguir. Então o que diferencia o animal do homem é justamente que o homem não segue todos os impulsos que ele tem. Ele consegue
não seguir. E ao não seguir, ele consegue ordenar as ações dele visando a virtude.